Despertar espiritual, elevação da consciência, iluminação, ascensão. Você provavelmente já deve ter escutado alguns desses temas. Mas você sabe o que significa cada um deles? Você sabe o que é, na prática, viver qualquer uma dessas coisas? Bom, esse vídeo é para a gente tocar em um desses temas em específico, o despertar espiritual. Durante esse vídeo eu vou trazer um pouco da minha experiência e desmistificar para você o que quer dizer esse termo. Tá bom? Vamos lá? Bom, primeiro ponto, para a gente conseguir entender o que quer dizer esse despertar espiritual, é importante a gente conseguir fazer uma distinção e até trabalhar um pouco com a nossa idealização em cima disso. Muitas vezes a gente, e eu digo por mim, acho que grande parte da minha vida, eu fiquei colocando esse despertar espiritual num lugar de uma iluminação transcendental. Eu achava que, enfim, talvez fosse ou não fosse possível a gente atingir um lugar em que a gente passasse por uma experiência muito transcendental, com fogos de artifícios, com luzes, com o que quer que seja, muito mística, que fizesse a gente sair desse lugar, desse aqui e agora, e fosse viver uma experiência transcendente a isso. E para mim, aquilo estava de alguma forma ligado ao despertar. Sem perceber, quando a gente tem essa noção, quando a gente tem essa idealização, muitas vezes a gente coloca o despertar fixo dentro de uma experiência e a gente também pode colocar o despertar como algo que acontece fora da gente. O despertar real, ele tem muito mais a ver com a gente conseguir despertar e acordar para dentro, para quem a gente realmente é na essência, para que a gente é para além das máscaras todas do nosso ego, para além das limitações do nosso ser, que a gente mesmo, acabou se apegando. O que quer dizer isso? Quer dizer que não existem esses tipos de experiência mais transcendentais, mais místicas? Não, elas existem e sim, a gente chama elas de experiências de pico e a gente pode ter essas experiências. E experiências assim podem ou não levar ao nosso despertar. Através de meditação, práticas respiratórias ou até de psicodélicos, a gente pode sim ter experiências muito fortes em que a gente se sente em conexão total com um todo, em que a gente, enfim, até vê imagens em que a gente se sente saindo desse corpo, saindo desse aqui, desse agora, e percebendo que a gente é muito mais do que isso. E ao viver uma experiência assim, a gente pode ter esse grande clique. É muito difícil descrever o despertar em si, a gente vai falar mais dele. A gente pode ter esse grande clique para reconhecer quem a gente realmente é na essência. Ou a gente pode simplesmente ter uma experiência diferente e mística e ela não levar a gente a essa real percepção. Agora, a gente pode também ter despertar sem necessariamente passar por uma experiência tão cheia de luzes ou cheia de mistificação, por exemplo. Apesar de ser sempre algo que vai ser muito forte pra gente, porque vai trazer pra gente uma total mudança de perspectiva da nossa realidade. A palavra despertar, da onde mesmo ela vem, ela traz pra gente esse senso da gente acordar, da gente conseguir enxergar algo que a gente não enxergava antes, da gente sair de um lugar de ilusão para ir para um lugar de maior realidade, ou seja, de um lugar de maior consciência. Bom, mas que lugar é esse quando eu falo de despertar, então, espiritual? Esse lugar é o lugar que a gente começa a perceber a grandiosidade do ser divino que a gente realmente é. A gente consegue perceber que a gente é além do nosso ego. Para entender isso, a gente precisa entender um pouco mais o que é essa visão de além do ego, o que é essa visão de todo e o que é essa visão, de que somos cada um de nós e como é que esse sentido de unidade, de indivíduo, se conecta com essa ideia de tudo. Bom, segundo essa visão toda que eu estou contando para vocês, que tem a ver com sabedorias orientais, assim, desde o hermetismo, sabedorias indianas e etc. E também, já vários estudos ocidentais e muitas coisas de física quântica. O que se acredita, e pelo que eu vivenciei, o que eu acredito também, é que existe um todo, uma energia maior, que a gente pode chamar de Deus, de consciência suprema, do que quer que seja, que é onipresente.
E esse todo, para ele poder se experienciar, para ele poder se vivenciar, ele resolveu se dividir, se transformar em vários fractais. E foi aí que foi criada essa nossa realidade terrena, e foi daí que existe a nossa existência, né, da nossa dimensão e de outras dimensões. Por que disso? Quando a gente pega uma coisa e ela é una, por exemplo, se eu só tenho a luz e eu fico na luz, eu não consigo ter um contraste, eu não consigo perceber o que realmente eu sou. É como se a gente estivesse sempre escutando o mesmo som e não tivesse um contraste de outro som, eu não consigo perceber as notas de uma melodia. Ou se a única cor que existisse fosse vermelho, eu nem saberia o que seria o vermelho, o que seriam as outras cores, porque eu ficaria sempre naquela unicidade daquele um. Então, para esse um poder se conhecer melhor, poder se experimentar, ele escolheu, na verdade, vivenciar a dualidade, ou seja, ele escolheu passar a não ser só uno, mas ser dual. Então, tudo que a gente vive aqui na nossa realidade terrena é algo dual, é algo que na verdade a gente fala que é feito de polaridades, certo? Então eu consigo entender hoje que existe o branco porque existe o preto, porque eu tenho esse contraste. Existe a luz porque eu consigo ver a sombra, senão eu não saberia o que seria a luz, certo? Então quando a gente dá essa chance para a dualidade existir, a experiência das coisas começa a ser possível. Esse uno, então, nessa ambição por se experimentar, por vivenciar, ele colocou, enfim, dentro de várias dimensões, a nossa aqui terceira dimensão, em que nós somos como se fôssemos seres, almas encarnadas em corpos, que são fractais desse uno. É como se a gente, de alguma forma, representasse aqui, né, esse uno, em partezinhas menores, sendo que cada um de nós em si é esse uno maior e ao mesmo tempo é um fractal desse uno. Imagina como se nosso próprio corpo, né, o nosso estômago ou o nosso intestino, eles todos fazem parte da gente e eles são uma partezinha menor do nosso corpo. A gente então é um fractal desse uno. E na verdade a gente é esse uno maior. Só que quando a gente encarna aqui na Terra, a gente acaba esquecendo tudo isso. A gente acaba esquecendo desse poder de cocriação que a gente é. A gente acaba esquecendo dessa origem divina da qual a gente faz parte. A gente acaba esquecendo desse lugar uno do qual a gente vem. E a gente acaba então entrando num lugar de total desconhecido para redescobrir quem a gente é. E num primeiro momento, o que acontece é que a gente vai criar uma identidade. E para criar uma identidade de mecanismo de defesa, a gente acaba criando a nossa identidade egóica, que é baseada, sim, nas nossas experiências externas, nas referências de validação ou não validação das pessoas que convivem com a gente. Quando a gente é um bebezinho, a gente não sabe quem a gente é na essência, para realmente estar conectado com isso. Então a gente vai criando essa figura e acaba sendo uma figura que é limitada por todas as nossas crenças, por todos os nossos medos e por tudo isso. E a gente acaba, no nosso dia a dia, sendo cada vez mais condicionados a acreditar que a gente está muito nessa limitação desse nosso eu egóico e humano. A partir do momento, né, que a gente começa a perceber que a gente é além desse nosso ego, que nosso eu individual é conectado com algo muito maior, que esse nosso eu, ele tem a capacidade de cocriação divina, ele tem um poder muito maior do que o que a gente acredita, na verdade, que ele pode tudo, a gente começa a perceber a possibilidade desse lugar de despertar. A gente começa a sair desse lugar que a gente chama de Matrix, em que a gente está dormindo e achando que esse lugar é mais egóico, para poder ir para esse lugar em que a gente vai redescobrir quem a gente é. Tudo isso eu estou tentando explicar aqui de uma forma mais racional, mas a grande verdade é que a gente só consegue passar a viver isso quando a gente vivencia essa experiência de realmente se sentir visceralmente parte desse todo, conectado com esse todo, de se sentir visceralmente, perceber o nosso eu divino, muito maior do que qualquer coisa individual. E ela é muito interessante, porque quando a gente começa a ter esse tipo de experiência, primeiro que eu vou contar para vocês uma coisa que não é uma experiência única, são várias depois experiências e momentos. A
gente começa a acordar e despertar para a nossa própria divindade, né? Para a nossa própria grandiosidade desse ser. E o que acontece é que a gente tem níveis diferentes de desenvolvimento dentro da gente. Então, se tem partes nossas que a gente pode, num certo momento, já conseguir despertar e se desfazer daquelas crenças que limitam a gente, tem outras partes nossas que ainda não estão nesse lugar de um amor tão grande, que às vezes estejam no lugar do medo. Então, cada vez que eu posso passar por uma experiência de despertar, eu começo a entrar num crescente de evolução da minha consciência. Em que a partir do momento que eu vou vivendo no meu dia a dia, eu vou tendo condições de cada vez mais conseguir me desidentificar desse meu ego, para conseguir recorrer e conectar esse lugar da minha essência realmente divina. O nosso ego, gente, depois fazer outro vídeo pra gente falar mais do ego, é sim importante, é imprescindível que a gente tenha assim um ego para viver nessa terceira dimensão, nessa realidade terrena. Só que a gente não é esse ego. Isso que é importante, a gente conseguir saber que esse ego existe, que a gente tem ele faz parte da gente, mas que a gente não se define ou não se limita por ele. Na verdade, a gente pode usar esse ego a nosso serviço e não viver sendo automatizado por ele. Esse processo de despertar, ele faz realmente isso, que a gente se desidentifique desse ego e possa reconectar com o nosso eu essencial, com a nossa alma. E passe a perceber no nosso dia a dia as experiências todas. Se eu estou fazendo uma escolha que está vindo de um lugar divino, de mim, da minha consciência, ou se eu estou vivendo a partir do meu ego. Isso é uma busca constante, porque a gente também se ilude em achar que a gente pode passar por uma experiência de despertar e acabou. Enquanto a gente está aqui, vivo e encarnado nessa realidade, a gente está aqui vivendo a dualidade. Por mais que a gente possa ter passado por um momento de despertar, começa a acordar para uma nova realidade do nosso ser, a gente continua também convivendo aqui e vivendo as nossas limitações todas. Então a gente precisa aprender a estar nesse lugar de consciência e vigilância constante, para eu poder relembrar o tempo todo desse lugar que eu pude vivenciar e que eu sei que eu sou de divino, e tentar trazer isso ao fazer as minhas escolhas. A vida, ela não vai deixar de ter dificuldades, ela não vai deixar de ter pedras no caminho. Você não vai deixar de sentir as emoções que a gente tem como negativas ou positivas. Só que a sua forma de lidar com tudo isso vai ser de outro lugar. Por quê? Porque a partir do momento que você realmente enxerga quem você é, se percebe, sente no seu corpo, vive esse amor, você começa a ver tudo de outra perspectiva. Muito menos limitado, né? Muito maior, com uma capacidade de protagonista da sua própria vida. Entendendo aqui que uma vez que você, né, é além de você, mas ao mesmo tempo encarnado, você continua sendo você e tendo um papel aqui na Terra. Bom, espero que esse vídeo de alguma forma tenha trazido alguns insights maiores sobre o que é essa questão do despertar. Algo que também trago, que é muito importante, é que a gente tem a cabeça racional, né, de um tempo da mente em que como é que eu faço, qual que é o timing para conseguir isso, como se fosse uma corrida. E despertar é muito sobre saber silenciar, é sobre saber se escutar, sobre saber ir para um lugar que não tem a ver com tempo ou com espaço. Então, em vez de a gente focar nisso como uma corrida, o foco aqui é para a gente se conscientizar cada vez mais do nosso autoconhecimento, do nosso lugar de silêncio, do nosso lugar de paz. Perceber se a gente está fazendo as coisas no automático ou se a gente está fazendo as coisas com sentido. E aos poucos, seguindo o nosso caminho, meditando, escutando a voz da nossa alma, acreditando, a gente vai cada vez mais despertando para a nossa real essência. Então, não existe um momento certo, não existe uma forma certa, não existe um único jeito de despertar. Cada pessoa tem o seu caminho e a sua forma. O importante aqui é a gente realmente começar a fazer escolhas conscientes para chegar nesse lugar mais próximo da nossa essência e não querendo uma corrida contra o tempo, tá? Mas sim um lugar diferente de silêncio, calma, em que a gente consegue então encontrar nossa alma. Gente, é isso, por favor, comentem aí, tragam dúvidas, digam o que achou. Eu sei que é um assunto, né, um pouco difícil, diferente da gente falar e mais subjetivo e que tem muitas opiniões sobre o tema, mas essa foi a minha visão, espero que tenha feito algum sentido. Um beijo, até o próximo vídeo.